Hoje é dia de saúde no Jornal da Clube. A gente recebe o médico ginecologista e obstetra Dr. Ramiro Teixeira Hernandes, ele que gentilmente aceitou o nosso convite para tirar então as dúvidas sobre saúde da mulher. Envie a sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp. O número já está na tela, 16997237684, ou se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, já vai cair direto no nosso WhatsApp, é mais fácil, já formaliza a sua pergunta, não esqueça de dizer o seu nome e a cidade. Doutor, bem-vindo aqui com a gente, então agradeço muito e já começo para a gente falar um pouquinho da importância da mulher manter a saúde em dia, principalmente seu médico de confiança, fazer os exames, isso é fundamental, né, doutor? Ótima tarde. Olá, muito obrigado pelo convite. O que eu posso dizer para você é que é o seguinte, a nossa saúde é feita através de uma construção de hábitos de vida saudáveis, de alimentação, de atividade física e a parte médica com os exames de rotina e, no caso das situações em que já existe uma doença, monitorar e efetuar o tratamento conforme as recomendações. Basicamente, essa é a linha de raciocínio da vida de cada cidadã brasileira. Bem, já perguntas começam a chegar aqui, a da Letícia Marcondes. Em uma gestação de 36 anos, numa gestação de 36 semanas, doutor, quantas contrações de treinamento por dia é normal? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, essas contrações de treinamento são chamadas contrações de Braxton Hicks. Elas começam ali por volta das 32 semanas e elas vão ocorrer com uma periodicidade cada vez mais frequente até chegar ao período de nascimento, que é a partir das 38 semanas. Essas contrações, geralmente vão ocorrer com uma sensação de desconforto, uma sensação de enrijecimento, uma certa sensação de pressão para baixo, mas elas não são contínuas e elas podem apresentar em salvas ou tem uma eventual aqui. O trabalho de parto mesmo, que é a dúvida que a pessoa pode apresentar, é quando isso já acontece de forma ritmada no intervalo de cada 3, 4 minutos. Basicamente é isso daí. Tomar anticoncepcional por muito tempo pode atrapalhar na hora que a mulher decide engravidar? Pergunta da Bia de Ribeirão. Ótima pergunta também. Os métodos anticoncepcionais e particularmente os hormonais, eles podem ser feitos de diversas maneiras. Elas podem ser feitos através, por exemplo, da pílula, que é o mais comum. Você pode usar os medicamentos injetáveis, você pode usar os medicamentos transdérmicos, os implantes, o DIU medicado. E todos esses métodos hormonais, eles vão de uma maneira ou de outra impedir a gravidez. Seria muito longo falar tudo aqui para vocês. Mas alguns métodos, principalmente a pílula oral, o que vai acontecer? Com a suspensão do medicamento, geralmente se restabelece a ovulação praticamente nos primeiros meses, as primeiras semanas já pode começar a acontecer. No caso dos injetáveis, particularmente a progesterona, ele é um medicamento que às vezes a pessoa pode voltar a ciclar a partir só de depois até 12 meses, tá? Então, dependendo do método, você vai ter uma restituição da ovulação mais breve ou mais lenta. A Fátima está dizendo aqui que tem um problema de urina solta. O que fazer? Ela já foi no médico, mas acho que o problema dela, pelo que ela está explicando aqui, não foi resolvido. O que a gente pode orientar a Fátima, doutor? Também uma boa pergunta e uma queixa muito frequente nas mulheres que procuram os nossos consultórios, né? Essa perda de urina que a paciente pode apresentar, ela pode ser decorrente de diversas causas também. Mas a gente pode separar talvez duas principais. Uma delas é quando você perde a arquitetura ideal do ângulo uretrovesical. E aí a uretra ela perde a função e não consegue. Nos momentos de esforço, por exemplo, tosse, espirro, risada, saltos, ela pode não conseguir segurar a urina que está contida na bexiga. Existem outras incontinências que são aquelas relacionadas a uma hiperatividade da bexiga. E esse diagnóstico diferencial, ele é feito a partir da história da paciente, dos antecedentes que ela tem, da possibilidade ou não de estar com uma infecção e também, ao final, se existe um quadro duvidoso, pode ser feito um exame chamado estudo urodinâmico, que vai diferenciar e vai dar mais clareza para qual a conduta que a gente pode tomar. Numa situação, o tratamento ele é feito de forma cirúrgica e na outra situação, o tratamento é de forma clínica.
Pergunta da Ana agora, doutora, as medicações AS e meio-dopa durante a gestação são importantes no combate à pré-eclâmpsia. Ela está com 27 semanas de gestação, está dizendo que iniciou tratamento com essas medicações e até se o senhor já puder falar um pouquinho, porque já tem mais questões com relação à pré-eclâmpsia, doutor. Bom, a pré-eclâmpsia é uma doença que incide na gestação, em que você tem um aumento dos níveis pressórios. E esses níveis pressórios, eles têm uma tendência de ir aumentando e se tornando, às vezes, mais grave. No caso, a gente não pode se basear apenas no tratamento expectante, dieta, repouso. Quando esses níveis de pressão estão se elevando, a gente pode começar a usar os medicamentos antihipertensivos e, às vezes, até a associação de drogas. O AS faz parte desse tratamento, que ele é importante também, assim como o cálcio, que a gente pode tomar desde o início da gravidez, e muitas vezes são necessários outros tratamentos, como, por exemplo, corticoterapia, para agilizar a maturidade pulmonar fetal, no caso de ter que haver uma interrupção, porque não é mais possível controlar essa pressão e a situação do feto é de sofrimento. Reforço que nesse QR Code que está aí no canto da tela, apontou a câmera do seu celular, já cai direto no nosso WhatsApp e você pode enviar sua pergunta também. Pergunta já próxima aqui então, da Denise de Sertãozinho, doutor. Ela pode engravidar mesmo estando com cistos e miomas no útero e ovário com endometriose profunda? Sim, pode. Existe uma graduação de possibilidades de gestação, né? Então, quando você vê uma mulher normal, que não tem nada, não é toda relação, mesmo que seja no período ovulatório, que ela vai engravidar. Por isso que o conceito de infertilidade, ele traz a seguinte impressão, de que aquela pessoa que tem relações sexuais pelo menos 2 vezes por semana, no decorrer de um ano, sem usar nenhum método anticoncepcional, em até um ano, pode ser fisiológico não engravidar. Então, todas as situações que você tem alteração da anatomia uterina, então, por exemplo, os miomas, os processos inflamatórios, como a endometriose, que podem levar não só a inflamação, mas a obstrução tubária. Então, são coisas concomitantes que, dependendo da gravidade, pode levar a mulher a uma infertilidade absoluta ou então ela pode ter uma baixa fertilidade. E aí o diagnóstico da qual condição que ela tem vai nos permitir saber qual que é o melhor caminho a ser traçado para ela conseguir engravidar. Pergunta da Maju, do Jardim Paiva, em Ribeirão. Após o DIU vencer, quanto tempo ela ainda pode ficar com ele? Bom, vamos lá então. Essa é uma pergunta que tem até uma mudança nas próprias regulamentações da Anvisa, provavelmente aqui no Brasil. Os DIUs de cobre, geralmente, eles são para 10 anos, mas não é 10 anos e acabou o 10º ano, no dia seguinte ela vai engravidar. Não é uma coisa que, vamos dizer assim, não é de uma hora para outra. Existe um período em que existe um risco em que você vai ter uma chance maior se você deixar passar muito tempo. Os DIUs medicados, os que têm levonorgestrel, eles foram validados no Brasil para 5 anos. Mas vários estudos mostraram, depois de algum tempo, que havia pacientes que se esqueciam, né? E mesmo assim não engravidavam. Então, existe uma perspectiva de que no Brasil talvez ele seja validado para 7 ou 8 anos o mesmo DIU. Isso ainda não é a regra, não é assim, mas existe uma perspectiva muito grande. Então, quando você usa um DIU, que você fala 5 anos, esqueci, não vou poder tirar esse mês porque eu vou viajar, vou trabalhar, quero tirar daqui 2 meses, não tem problema. Não é uma corrida desenfreada para fazer isso. A Luciene está perguntando aqui se é preciso todo ano fazer exames, mesmo não tendo mais o útero. Ela fala de exame, também de mamografia aqui nessa pergunta. Ótimo. Então vamos lá. Já que a gente está falando de exames, provavelmente ela deve estar preocupada com a questão do rastreamento oncológico. E aqui eu vou colocar para vocês quais são as recomendações para toda a nossa população. Então é assim, se a gente começar pelo colo uterino, a gente deve começar fazer o Papa Nicolau a partir dos 25 anos de idade. Você pode fazê-lo 2 a 3 vezes subsequentemente, estando normais, você pode repetir a cada 2 anos e vai fazer até os 64 anos. No caso da mama, o rastreamento ele deve ser feito entre os 40 e os 74 anos de forma anual. Essa é uma mudança recente. Essa é a recomendação da FEBRASGO, que é as Federações das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, da Sociedade Brasileira de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Mastologia.
Já, no entanto, pelo Ministério da Saúde, ainda é vigente a recomendação de fazer uma mamografia só a partir dos 50 até os 70 anos. Então, existe uma discordância entre as sociedades médicas e o Ministério da Saúde. Então, eu acho que esses são os dois mais importantes exames de rastreamento que ela deve estar preocupada. Pergunta da Bruna de Ribeirão. Doutor, em caso de massa anexial no ovário esquerdo e 2 abortos, essa pode ser a causa ou é melhor fazer uma investigação mais profunda? Eu acabei me esquecendo de responder uma coisa que ela perguntou. Ela disse que ela não tem o útero, né? Se ela não tem útero, precisa ver se ela ainda tem o colo. Se ela não tiver o colo uterino, não há necessidade de fazer o exame de Papa Nicolau, se a causa da retirada não foi uma neoplasia de câncer de colo uterino. Tá? Então, esse é um conhecimento importante. Você podia repetir a pergunta que eu acabei esquecendo? Claro, vamos lá. Da Bruna de Ribeirão, ela está falando aqui que em caso de massa anexial no ovário esquerdo, ela teve 2 abortos. Pode ser essa a causa ou é melhor fazer uma investigação mais profunda? Olha, as causas de abortamento são inúmeras. Agora, as massas anexiais, elas podem ser transitórias, benignas ou malignas. Então, o que ela está chamando de massa aí, às vezes pode ser um simples cisto, pode ser até um cisto folicular. Então, isso vai depender muito do que ela teve, para a gente saber exatamente o que ela teve, para poder fazer uma suposição de qual que é o melhor tratamento. Tem outra pergunta aqui, a pessoa dizendo que está grávida de 11 semanas, iniciou um sangramento bem intenso, tem mioma, foi possível ver que teve um descolamento ali. No atendimento, mandaram ela apenas observar esse sangramento e aí a dúvida é, ela precisa ficar fazendo esse ultrassom com frequência para saber como está o bebê, doutor? Vamos lá. Se ela teve o sangramento, esse foi o fator motivador para ela procurar ajuda médica. Foi visto que tem um descolamento na placenta. O que o médico vai fazer? Vai propor, provavelmente, repouso, vai propor parada da atividade física, da parada das relações sexuais. Talvez ele entre, não sei como é que é o caso da paciente, com a progesterona para dar uma relaxada nesse músculo uterino e vai fazer um segmento seriado, a não ser que ela apresente uma hemorragia mais franca, o mais importante, logo após traçada a conduta. Geralmente, quando você tem uma situação com essa, você vai repetir o ultrassom ali em torno de 10 a 15 dias, 20 dias, para ver como é que foi a evolução. Pessoal, vai participando com a gente aqui. A Ana está dizendo que teve bebê recentemente, há 3 meses. Estou amamentando, estou tomando pílula anticoncepcional. Quanto tempo após o parto o ciclo volta ao normal, doutor? Bom, boa pergunta também. Se você teve o seu parto e você não usar método anticoncepcional nenhum, o que vai variar aí é se você amamenta ou não. Se você está amamentando de forma exclusiva, então aquelas pacientes, assim, as campeões de ovulação, elas vão começar a ter a sua ovulação em torno ali de 6, 8 semanas. E aquelas pacientes aquelas que não amamentam. Aquelas que amamentam vão começar a ter as suas ovulações em torno ali de 16 semanas, as primeiras. Mas tem que lembrar que é muito importante. A ovulação, às vezes, pode preceder a menstruação. Então, é o caso da paciente que, por exemplo, já recebi várias vezes isso, julga que só a amamentação é suficiente para anticoncepção, não usa método anticoncepcional nenhum e, de repente, chega no consultório sentindo náuseas, desconforto, aí você vai ver que ela, sem menstruar, já engravidou de novo. Então, é importante esse conceito. Pergunta da Jânia, acho que para a gente encerrar, né? O pessoal está mandando várias aqui, mas infelizmente nosso tempo está curto. Então, pergunta da Jânia, a injeção trimensal engorda, doutor? Ela tem uma tendência a reter líquido. Tá? Não é muito assim. Na verdade, quando você pega um bom contingente populacional de pessoas que fazem uso dessa medicação, um pequeno grupo vai ganhar peso. A grande maioria vai manter o peso e chega pacientes até perder peso. Mas da tendência de ganhar peso, talvez o injetável trimestral ele seja um dos que mais queixa relacionada ao uso. Doutor Ramiro Teixeira Hernandes, médico ginecologista, obstetra, agradeço muito por o senhor ter tirado um tempo aí da sua agenda de atendimentos para estar aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas de quem nos assiste. Um grande abraço e até mais, viu, doutor? Muito obrigado.